Bem-vindo ao meu canal. Eu sou a doutora Marília Kelly, sou médica e a partir da dermatologia hoje eu atuo na medicina integrativa, onde tudo está interligado e através desse canal a gente pode realmente ajudar na saúde, no bem-estar e até na beleza. Então hoje nós vamos continuar o nosso tema sobre intestino. Hoje, pensar na saúde sem ter certeza que você tem um intestino funcionando de forma adequada, com toda a sua parede íntegra. E por que hoje a maioria das pessoas tem algum problema, principalmente a disbiose? Começa pela alimentação e o estresse, né? Então, a alimentação a gente pode considerar que desde a revolução, né, da indústria, desde a revolução da indústria alimentícia, né, onde a gente trouxe alimentos processados e alguns ajustes para que a gente pudesse ter maior disponibilidade de alimentos, né? Então os alimentos transgênicos, né, as modificações dentro das sementes para que pudesse dar maior produtividade. Lógico que isso trouxe muitos benefícios para a sociedade, né? Principalmente num pós-guerra, isso foi muito importante. Mas o nosso corpo, ele não deu tempo de se ajustar a essas mudanças e isso hoje afeta a nossa harmonia, o nosso equilíbrio natural e começando pela microbiota intestinal. Quando ela entra em desequilíbrio, nós temos um processo que se chama disbiose, onde muitas pessoas nos procuram porque sentem-se uma má digestão, uma sensação mais de gases, né? Às vezes a barriga estufada. Isso num primeiro momento são muitos dos sinais da disbiose, ou mesmo alteração nas fezes, né? Tendem a ser fezes mais líquidas, às vezes diarreicas. Tudo isso pode estar ligado à disbiose, que é um dos problemas, vamos dizer, dessa fase, né, por conta dessas mudanças. E por que isso acontece? Então nós sabemos que determinados alimentos, então vamos lá novamente repetir, porque isso tem que ficar gravado. O açúcar refinado, o trigo, o milho, a soja, o amendoim e, logicamente, também os alimentos processados e o leite e derivados, não por conta da lactose, mas por conta da caseína, eles vão muitas vezes interferir e alimentar muitas das células vão alimentar as bactérias nocivas para o nosso corpo. Vai ter um desbalanço entre as células, entre as bactérias boas e ruins, o que vai gerar uma disbiose. E aí muitas das coisas vão interferir nesse intestino. A partir do momento que há essa quebra, né, de barreira dessas bactérias, isso já vai interferir lá naquelas junções entre as células do intestino e aí pode gerar um outro problema, que é a hipermeabilidade intestinal. Se você já assistiu o meu primeiro vídeo, lembra que a principal função do intestino é fazer um papel seletivo do que entra e sai? Então eu acabo abrindo essa porta e entra quem quer no nosso corpo, caindo na corrente sanguínea. E aí a gente vai ter outras consequências dessa disbiose inicial, que a gente pode gerar até o câncer, doenças autoimunes, e aí tem várias coisas envolvidas. Então você me fala, nossa, então não posso mais comer nenhum desses alimentos? Bem, é que nós temos os hábitos de praticamente priorizar a nossa alimentação nesses alimentos, né? A gente come o pão de manhã, depois vai comer uma massa, depois toma um lanche à tarde. A gente não tem variedade na nossa alimentação. A gente está deixando de comer fibras, que são justamente a matéria-prima para a proliferação das bactérias boas. Então a gente quase não come verduras, não come frutas, não come alimentos inteiros, que é o que traz fibras para a proliferação dessas bactérias, que vai fazer contrabalanço. Então a gente tem que sim estar atento numa alimentação saudável. Para quem também já assistiu outros vídeos, são 4 princípios básicos. Primeiro, a qualidade dos alimentos, ou seja, alimentos integrais, alimentos naturais, não processados.
processados, não industrializados. Segundo, é a quantidade que você vai comer, né? Às vezes pode ser um alimento saudável, natural, mas você em excesso, isso também vai interferir. Depois, o balanceamento entre os nutrientes. Se você sempre predomina num determinado nutriente, isso também vai desbalancear. E por fim, a variedade dos alimentos. A gente tende a comer sempre as mesmas coisas. Então, se você atende esses 4 princípios, isso vai ajudar muito na prevenção e na questão da desbiose. Mas lógico, se você já entrou num quadro, aí sim a gente vai ver qual é o nosso papel e que recursos a gente tem para restabelecer esse equilíbrio e essa fisiologia. E mais, o estresse você pode comer tudo certinho, mas até se você fica tão estressado com o que você vai comer, isso também pode interferir na sua microbiota, né? Porque o estresse também libera determinados hormônios como o cortisol que vai interferir nesse equilíbrio natural. Então, também é importante para a promoção de saúde, para controle e prevenção de uma desbiose que vai poder interferir a longo prazo em surgimento de várias doenças, você também vai ter que aprender a gerenciar o estresse. Ninguém aqui quer que você fique numa redoma de vidro e que simplesmente não esteja sujeito a nenhuma coisa que possa te desestabilizar. O que a gente quer é que você aprenda a gerenciar, ou seja, você tenha momentos para você se recuperar, que você tenha momentos para o seu corpo ter estabilidade e conseguir se recuperar. Muitas vezes o que acontece, se você come uma vez um alimento desse, vai numa festa, numa coisa, tudo bem, dá uma desestabilizada, pode até dar uma desbiose temporária, desde que você faça essa recuperação e esse ajuste, essa compensação no dia seguinte. Agora, quando isso vai se tornando de forma crônica, aí não tem jeito. Aí você entra num quadro, além de desbiose, de hipermeabilidade de barreira. E aí as coisas passam a se complicar, né? Você passa a ter processos até à distância, né? Seja na pele, acne, rosácea, né? Quadros inflamatórios, doenças autoimunes, câncer, tudo isso vai interferir. Então, é muito importante que a gente mantenha, num primeiro momento, o que a gente tem que ter em mente para manter uma microbiota estável, equilibrada. Primeiro, a qualidade da alimentação, trazendo fibras, porque elas é que vão trazer e ajudar na proliferação, como eu falei, das bactérias boas. E segundo, gerenciar o seu estresse. Esse seria a primeira estratégia. Porém, a gente também tem que levar em conta o processo do envelhecimento, onde a gente tem duas coisas que podem interferir e favorecer na desbiose. Nós temos muitas vezes a diminuição do ácido clorídrico, que vai diminuir a digestão das macromoléculas da proteína, não vai hidrolisar, e isso vai chegar lá no nosso intestino e nessas condições ela vai penetrar na nossa corrente sanguínea, favorecendo uma resposta inflamatória, vai gerar um estresse inflamatório. Então, a digestão é uma coisa que a gente vai ter que corrigir muitas vezes com a idade. E a segunda coisa que também acontece no processo de envelhecimento, aquelas microvilosidades que as células do intestino têm, elas vão ficando mais achatadas, vão diminuindo essa superfície de absorção e também deixando isso mais vulnerável, né? Esse papel de seleção também vai estar comprometido. Então, é um conjunto de medidas que a gente tem que ter ao longo da vida, seja pelo processo do envelhecimento, seja pelo seu estilo de vida, que vai refletir muito nesse seu bem-estar, nessa sua promoção de saúde. Então, fique atento no seu intestino, fique atento aos seus sintomas e sempre que você se der conta, pensa em dar um descanso. Principalmente pensando na alimentação no primeiro momento, ingerindo as fibras e gerenciando esse estresse. Claro, cada um é de uma forma. Uma mesma pessoa pode comer a mesma coisa, pode ter o mesmo nível de estresse, mas o corpo dele já está mais, vamos dizer, habituado, já criou estratégias, muitas vezes que não vai interferir tanto. Mas hoje, nessa
nova medicina, na medicina integrativa, a gente quer manter a fisiologia, quer manter as rotas metabólicas, a sua bioquímica, porque é dessa forma que realmente a gente vai estar prevenindo as doenças. E fica aqui o intestino como o seu foco principal, que aqui na clínica, nos meus atendimentos individuais, é por onde a gente começa, porque é no intestino que tudo começa. A partir desses novos conhecimentos, a gente passou a dar uma importância muito grande para esse órgão, que não só faz o processo seletivo, mas também vai excretar as toxinas, depois ele vai fazer a seleção junto com outros órgãos do que é eliminado. Então fica aqui que no próximo vídeo eu vou mostrar como que a gente reestabelece essa parede intestinal.